Ok, meus amigos, irmãos, mais uma vez aqui para conversarmos e tentar ajudar muitas pessoas que estão no sofrimento, se perguntando talvez, por que eu sofro? Por que eu fui acometido dessa doença? Por que eu sofro dessa maneira? Eu já examinei a mim mesmo e não encontro motivos para estar dessa forma. Talvez você tenha muitas perguntas a fazer a Deus e você não encontra a resposta. Mas eu venho nessa oportunidade falar com você sobre isso. A Bíblia, no livro de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42, nos diz o que ele passou. Mas eu quero destacar as acusações que o fizeram, conclusões que foram tiradas de seus próprios amigos íntimos, que pelo que a história fala, essas pessoas também eram tementes a Deus, como muitos nos nossos dias. Talvez você esteja passando por isso, ou você já tenha passado, mas eu trago essa mensagem a você esse dia. Todos nós passamos por enfermidades enquanto estivermos aqui nessa terra. Nós estamos sujeitos a isso. E até ser tocado pelo diabo. Como o apóstolo Paulo diz, que nós somos tocados, nós somos feridos, mas não destruídos. Então, no livro de Jó, conta a história dele. Ele foi acometido por câncer do alto da cabeça até a planta dos seus pés. E ele fazia muitos questionamentos com Deus. Mas ele tinha os seus amigos íntimos que iam lhe visitar. E como hoje, alguns amigos, quando vão visitar alguém doente, principalmente aqueles que se dizem crentes, não cumprem aquilo que Jesus diz. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Mas muitas vezes as pessoas vão visitar alguns doentes, que também são tementes a Deus, e procuram adivinhar e acusar, procurar motivos por que aquela pessoa está doente. E Jó tinha alguns amigos que fizeram essas acusações. O nome deles eram Elifaz, Sofar, Bildade e Eliú. Eles repreendiam e acusavam Jó, dizendo que Jó estava passando pelaquela enfermidade, como você talvez esteja passando. Fazia questionamentos a Deus e não tinha resposta, como muitos de nós fazemos e não temos respostas. Deus fica calado, quieto. Mas eles vinham fazer juízo, julgar, repreender a Jó, chamar de ímpio, porque você está em impiedade, você está em pecado, por isso que você está passando por isso. E nesse caso, Jó era um homem íntegro, e por ser íntegro, você é perseguido. A Bíblia diz que aquele que quer seguir a Jesus, ele passará por perseguições. Há um ditado que diz que as árvores que dão fruto, elas são apedrejadas. Então era o julgamento,
julgavam a Jó. Ele tentava se defender, mas as pessoas, quando estão doentes, passando por enfermidade, dores terríveis, mal conseguem se defender, porque a dor enfraquece, tira a vontade de viver. E às vezes essas pessoas ficam quietas, caladas, não conseguem se defender das acusações que lhe fazem, como fizeram com Jó. Do capítulo 1 até o capítulo 42 é falado a história de Jó. E por ser homem íntegro, como talvez você ou uma mulher esteja na cama de um hospital, você pergunta a Deus: por que eu estou passando por isso? Como Jó perguntava. Em dezenas e dezenas de perguntas ele fazia a Deus. Se antes acontecia isso com pessoas, agora, no tempo da graça, é que não pode mesmo acontecer, porque Jesus levou todas as tuas dores, as tuas doenças, enfermidades na cruz do Calvário. Para a gente concluir, meus irmãos, meus amigos, essa história, no capítulo 42, a partir do verso 7, a Bíblia diz o seguinte: o título é: Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o telamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes a mim, de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei sacrifício, holocaustos, por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu não sei a tua situação nesse momento. Talvez você conheça alguém, algum parente que esteja nessa situação. O pecado traz sim enfermidades. O pecado traz muitas maldições. Mas eu falo especificamente àqueles que estão inocentemente e, por serem justos diante de Deus, sofrem perseguições como Jó sofreu. Então existe um mito, um costume de pessoas, inclusive chega na tua presença tu doente, você doente, e diz assim, diz o Senhor, assim Deus me revela. Olha, meu irmão, não aceite mensagem do diabo, porque o diabo é tão sujo que quando ele vê alguém doente, ele vem acabar de liquidar você, tentar desestruturar a tua fé em Deus. A própria mulher de Jó disse: amaldiçoa-se teu Deus e morre, como muitas loucas existem por aí. Em vez de ser adjutora, esposa, procuram destruir a vida do marido. Então, meu irmão, se você tinha esse costume, deixe, se arrependa, porque quem está doente precisa de ser curado, não ser acusado e jogado mais para baixo ainda do que já está. Deus ouviu o sacrifício, a oração de Jó pelos seus amigos, porque se não fosse Jó ter intercedido,
Deus iria puni-los gravemente, talvez até a morte, pela sua loucura, pelos seus conselhos e posições tirados da carne e não de Deus. Assim eu digo para você hoje, quando você for visitar alguém doente, não acuse, não tente adivinhar, não tente colocar palavras na boca de Deus, ou dizer que Deus é que revela isso ou revela aquilo. Presta atenção, tem muita gente nesse pecado que exerce papel de juiz na vida dos outros. Você não é juiz, nós não somos juízes. Somos apenas igreja de Cristo nessa terra. E a gente precisa tomar cuidado com as nossas ações diante das pessoas doentes que você vai visitar, que nós vamos visitar. Ainda que alguém tivesse em pecado, nós não podemos acusar ninguém. Assim, que Deus possa te abençoar. Não deixe o diabo te acusar de coisas que você não fez, porque há muitos acusadores na terra, muita gente sem conhecimento, sem sabedoria. O Senhor diz: abençoai, não amaldiçoeis. Nós temos visto na mídia pessoas se vangloriando porque alguém morreu. É um apresentador de televisão que morreu de câncer, mas essa pessoa andava amaldiçoando esse homem, um falso profeta, um homem de Belial. Doutrina de Balaão: não cometa, não pratique e não aceite na sua vida, nem pratique essas coisas. Assim que Jesus possa te abençoar e abrir teus olhos e teu entendimento. Em nome de Jesus, até a próxima oportunidade. A paz e a graça. Fica com Deus.